Você diz que quer paz, mas vive discutindo na internet, se comparando aos outros, explicando demais, reagindo demais, sofrendo por tudo. A verdade é dura. A paz não é barulhenta. A paz não se justifica. A paz não se exibe. Hoje eu vou te mostrar 17 hábitos que você precisa eliminar em silêncio. E se fizer isso, vai sentir algo raro neste mundo. A serenidade estoica. Parte 1. Os hábitos que matam a sua paz. E você nem percebe. 1. Explicar demais. Suas escolhas é um caminho longe da paz. Vivemos em uma época em que tudo precisa de justificativa. Se você muda de emprego, as pessoas perguntam por quê? Se escolhe ficar sozinho, querem saber o motivo. Se decide silenciar, interpretarão como frieza ou arrogância. E por medo do julgamento, caímos na armadilha de explicar demais nossas escolhas. Mas a verdade é que viver tentando justificar cada passo que damos é se aprisionar na mente alheia. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores pensadores estoicos, foi direto ao ponto. A opinião dos outros é problema deles. Essa frase, apesar de simples, carrega um poder libertador. Ela nos lembra que a busca por validação externa é uma guerra perdida. Por mais que você se explique, sempre haverá alguém que irá te julgar, te interpretar errado ou simplesmente não entender. E sabe de uma coisa? Isso não importa. Explicar demais é um ato de insegurança disfarçado de clareza. É uma tentativa inconsciente de controlar como os outros nos veem. Mas o estoico não está preocupado com isso. O estoico vive de acordo com seus princípios, não com as expectativas do mundo. Quem entende, entende. Quem não entende, não precisa entender. Se suas escolhas são fruto de reflexão, se estão alinhadas com a sua razão, com sua natureza e com sua integridade, isso já basta. Você não deve nada a ninguém além de sua própria consciência. O silêncio é um grande aliado da paz interior. Ele protege sua energia, sua direção e sua lucidez. Quanto menos você se explica, mais você se fortalece por dentro. Porque a verdade não precisa de plateia. Ela apenas precisa ser vivida. A arte estoica do desapego social. Quando você se liberta da necessidade de se justificar, começa a perceber como gastava energia tentando se encaixar em moldes alheios. A filosofia estoica ensina: viva com virtude, haja com sabedoria, aceite o que está fora do seu controle. Entre as coisas fora do seu controle está a opinião dos outros. Aceitar isso é um ato de coragem. Mas ainda, é um ato de inteligência emocional. Escolha o caminho do silêncio confiante. Não se trata de arrogância ou isolamento. Trata-se de maturidade. Quem vive em paz não precisa se explicar. Quem é sólido por dentro não precisa de aprovação por fora. Da próxima vez que sentir a tentação de explicar demais porque escolheu o que escolheu, respire. Relembre Marco Aurélio. Lembre-se de que sua verdade não precisa ser compreendida, apenas vivida. 2. Contar seus planos antes da hora. O poder do silêncio estratégico. Vivemos em uma era onde tudo é compartilhado quase instantaneamente. Redes sociais, grupos de mensagens, conversas casuais. Qualquer oportunidade parece válida para falar sobre nossos sonhos, metas e planos. Porém, existe uma sabedoria silenciosa em não revelar tudo de imediato. Contar seus planos antes da hora pode ser mais prejudicial do que se imagina. Existe um provérbio que resume essa ideia com maestria. O sábio age, o tolo anuncia. Quando você compartilha seus planos antes de executá-los, corre o risco de enfraquecer sua própria motivação. O cérebro, ao receber reconhecimento apenas pela intenção, pode se satisfazer com a simples ideia de ter um objetivo, sem a real necessidade de alcançá-lo. É como se o elogio pela promessa substituísse a realização da conquista. Além disso, ao anunciar antecipadamente seus projetos, você se expõe a julgamentos, dúvidas e até mesmo à inveja. Nem todos torcem pelo seu sucesso.
Comentários negativos podem desanimar ou gerar inseguranças desnecessárias. Em outros casos, alguém pode até usar sua ideia a seu favor. O silêncio, nesse contexto, funciona como uma armadura protetora. Evita desgaste emocional e protege o que ainda está em construção. Guardar seus planos para si não é agir com desconfiança, mas com estratégia. É entender que ações falam mais alto do que promessas. Quando você fala menos e realiza mais, sua vida se torna uma sequência de surpresas positivas para os outros e de conquistas verdadeiras para si. Fale menos, surpreenda mais. Porque no fim das contas, o que realmente impressiona não são as palavras, são os resultados. 3. Reagir a cada provocação, o preço de perder o controle. Em um mundo cada vez mais impulsivo, onde tudo é imediato e as emoções estão à flor da pele, é fácil cair na armadilha de reagir a qualquer provocação. Uma crítica, uma indireta, uma atitude mal intencionada. E pronto, lá estamos nós, gastando energia tentando provar um ponto, defender nosso ego ou dar o troco. Mas será que vale a pena? Existe um ditado que traduz essa ideia com sabedoria. O cão late, o sábio não responde. Reagir a tudo é, na prática, abrir mão do próprio controle. Quando você permite que as atitudes ou palavras alheias determinem suas emoções e reações, está entregando o volante da sua vida ao outro. Isso te torna previsível, manipulável e emocionalmente vulnerável. O sábio, ao contrário, escolhe seus combates. Ele entende que nem todo barulho merece resposta, nem toda provocação merece atenção. O silêncio, muitas vezes, é a resposta mais poderosa. Ele mostra que você é maior que a situação, que está acima do jogo emocional que o outro tenta impor. E, mais importante, demonstra autocontrole, uma virtude rara e valiosa. Reagir impulsivamente é fácil. Qualquer um pode fazer isso. Difícil mesmo é manter a calma quando tudo parece querer tirá-la. Difícil é olhar para uma provocação e simplesmente não se importar. Reagir a tudo é entregar seu controle. Escolha o silêncio, a maturidade e a paz que vem de saber que nem toda batalha vale o desgaste. Às vezes, a verdadeira força está em não responder. 4. Reclamar do que não pode mudar. O desgaste de lutar contra o incontrolável. Há situações na vida que simplesmente estão além do nosso alcance. O tempo que faz lá fora, o passado que não volta, as decisões dos outros, os imprevistos da vida. Mesmo assim, muitas pessoas gastam tempo e energia reclamando dessas coisas como se por força da queixa algo pudesse mudar. Mas não muda. E no processo, quem mais sofre é quem reclama. O filósofo estoico Epicteto ensinava: aceite o que não depende de você. Essa não é uma lição de conformismo, mas de sabedoria prática. Reclamar do que não pode ser mudado é como gritar para o vento esperando que ele mude de direção. Inútil, cansativo e frustrante. A aceitação não significa aprovação, mas entendimento. É reconhecer o que está fora do seu controle e redirecionar sua energia para aquilo que você realmente pode transformar. Suas atitudes, suas reações, suas escolhas. Quando você reclama, entrega sua paz àquilo que não pode ser resolvido. Você se prende emocionalmente a problemas que não têm solução, enquanto ignora tudo o que ainda pode melhorar. É como carregar uma mochila cheia de pedras enquanto tenta correr. Pesado, improdutivo e autossabotador. Reclamar é dar poder àquilo que te destrói. É permitir que o incômodo se torne maior do que deveria. É alimentar o sofrimento em vez de superá-lo. A verdadeira liberdade começa quando você aprende a soltar o que não pode controlar. Aceitar é maturidade. Focar no que está ao seu alcance é sabedoria. E escolher o silêncio da aceitação, em vez do ruído da reclamação, é um ato de força, não de fraqueza. 5. Se comparar com os outros. O veneno silencioso da autoestima. Em um mundo hiperconectado, onde vidas são editadas e expostas em tempo real,
é cada vez mais comum cair na armadilha da comparação. Você vê alguém conquistando algo, viajando, sorrindo, comprando, vencendo. E sem perceber, começa a se perguntar: por que eu não? O que está errado comigo? Quando será a minha vez? Esse tipo de comparação constante é sutil, mas corrosivo. E pior, quase sempre injusto, porque você compara os bastidores da sua vida com os destaques editados da vida dos outros. Como diz a sabedoria popular, a inveja é barulho interno. Ela nasce não porque o outro tem, mas porque você acredita que não pode ter também. É uma dor que não vem do outro, vem de dentro. Vem da insegurança, da autocrítica, da falsa ideia de que a vida deve seguir um roteiro igual para todos. Mas a verdade é simples, você tem seu próprio caminho. Ninguém tem a mesma história, as mesmas lutas, as mesmas cicatrizes ou os mesmos sonhos que você. Comparar-se é esquecer disso. É desviar o foco da sua jornada para olhar o trilho alheio, muitas vezes sem saber o preço que o outro pagou para estar onde está. Ao invés de se comparar, compare-se com quem você era ontem. Isso sim é crescimento real. Isso sim é desenvolvimento. Cada pessoa tem seu ritmo, seus desafios e seus momentos, e todos nós temos nosso tempo certo para aprender, amadurecer, conquistar. Quando você entende que sua caminhada é única, a comparação perde força, a inveja silencia, a paz entra e a vida flui com mais leveza, verdade e propósito. 6. Postar tudo o que faz. Quando a exposição revela o vazio, vivemos em uma era de exposição constante. A cada refeição, viagem, conquista ou até mesmo momento comum do dia, surge o impulso quase automático de registrar e publicar. Como se a validação dos outros fosse essencial para que aquilo realmente tivesse valor. Mas será que é? A verdade é que a necessidade de mostrar tudo é muitas vezes um reflexo do que está faltando por dentro. Quando alguém sente que precisa provar constantemente que está bem, feliz ou realizado, é possível que, no fundo, esteja tentando preencher um vazio, com curtidas, comentários e atenção. A necessidade de mostrar é sinal de vazio. É uma busca por aprovação disfarçada de compartilhamento. É um grito silencioso por reconhecimento, ainda que inconsciente. Quanto mais barulho se faz do lado de fora, mais provável é que falte silêncio e equilíbrio do lado de dentro. Por outro lado, quem encontra verdadeira paz não precisa da vitrine. Quem tem paz, protege seu silêncio. Essas pessoas vivem o momento plenamente, sem a urgência de provar nada a ninguém. Elas entendem que nem tudo precisa ser exposto, porque nem tudo foi feito para os olhos dos outros. Há conquistas que valem mais quando guardadas. Há alegrias que crescem na intimidade. Há processos que pedem recolhimento, não divulgação. Proteger sua vida de excessos de exposição é um ato de autocuidado. É preservar sua energia, seus sentimentos e sua verdade. Nem todo mundo precisa saber onde você está, o que você comprou ou com quem você está. O que é real não precisa de plateia. Mais do que ser visto, aprenda a ser inteiro. Mais do que mostrar, aprenda a viver. Porque no fim, os melhores momentos não são aqueles que se compartilham, são os que se sentem. 7. Pedir validação o tempo todo. O perigo de terceirizar o próprio valor. Todos nós, em algum nível, gostamos de ser reconhecidos. Um elogio sincero, um incentivo, uma palavra de apoio. Tudo isso pode fazer bem. O problema começa quando a necessidade de aprovação se transforma em dependência, quando só nos sentimos suficientes se alguém disser que somos. Quando cada passo precisa ser confirmado por outro. Quando o espelho só reflete algo bom, se os olhos alheios assim disserem. Se sua autoestima depende da opinião alheia, ela nunca será sua. Porque o que é construído fora de você pode ser destruído da mesma forma. Basta uma crítica, uma rejeição, um comentário maldoso e tudo desmorona.
Essa é a fragilidade de quem busca validação o tempo todo. Vive oscilando, sem raízes, guiado por vozes externas ao invés de pela própria consciência. A verdadeira força é silenciosa. Ela não grita, não se exibe, não pede aplausos. Ela simplesmente é. Vem da certeza interna de quem conhece o próprio valor, mesmo quando ninguém está olhando. De quem segue firme, mesmo sem reconhecimento. De quem age de acordo com seus princípios e não com o desejo de agradar. Buscar aprovação constante é cansativo. É viver num palco, interpretando papéis para agradar uma plateia que nunca estará totalmente satisfeita. Pior, é se perder de si mesmo para ser aceito por outros. A libertação começa quando você percebe que não precisa de permissão para ser quem é. Quando entende que o valor não está no que dizem sobre você, mas no que você acredita sobre si mesmo. Autenticidade é não precisar se explicar, é não implorar para ser visto, é ser inteiro mesmo quando ninguém aplaude. Quem tem força não precisa provar. Quem tem valor não implora reconhecimento. E quem tem autoestima verdadeira, valida a si mesmo. 8. Guardar rancor. O peso que só você carrega. Todos nós já fomos feridos em algum momento da vida. Palavras injustas, traições, ingratidão, decepções. As cicatrizes são inevitáveis, mas o que fazemos com essas dores é o que realmente define nosso caminho. Muitos escolhem guardar rancor, acreditando que manter o ressentimento é uma forma de justiça ou autoproteção. Mas na prática é o oposto. Guardar rancor é continuar sofrendo por algo que já passou. Existe uma frase forte que traduz essa ideia com precisão. Guardar ódio é tomar veneno esperando que o outro morra. O rancor não atinge quem te feriu. Ele destrói você. Corrói aos poucos, envenena pensamentos, endurece o coração e prende você no passado. O ofensor pode nem lembrar do que fez. Pode ter seguido a vida, enquanto você ainda carrega a carga emocional da mágoa. A filosofia estoica ensina algo poderoso. Libere o que não te serve e siga em frente. O estoico não guarda rancor porque entende que não vale a pena gastar energia com o que está fora do seu controle, especialmente as atitudes dos outros. Ele escolhe a liberdade emocional. E perdoar, nesse contexto, não é sobre o outro, é sobre si mesmo. É dizer, não vou mais permitir que essa dor me defina. Guardar rancor é se acorrentar ao que passou. Perdoar é se libertar. Não se trata de esquecer ou fingir que não doeu, mas de não permitir que a dor continue guiando suas escolhas. Quando você libera o rancor, cria espaço para a paz, para a leveza e para a cura. Você deixa de ser refém do que aconteceu e passa a ser protagonista do que virá. O estoico libera e segue. E você vai continuar carregando o peso ou escolher finalmente caminhar livre. Parte 2. Os hábitos que o estoico elimina em silêncio. 9. Discutir com ignorantes. A armadilha da vaidade disfarçada de razão. Todos nós, em algum momento, já sentimos o impulso de corrigir alguém. Seja por uma mentira dita com convicção, uma injustiça cometida ou uma opinião embasada em ignorância e arrogância. A vontade de mostrar que estamos certos, de ensinar, parece até nobre, mas é preciso cuidado. Muitas vezes, discutir com quem não quer compreender é cair numa armadilha emocional que só nos desgasta. Existe uma frase que resume essa ideia com perfeição. Nunca discuta com um tolo. As pessoas podem não notar a diferença. Quando você entra em uma discussão com alguém que não está disposto a ouvir, refletir ou crescer, você perde tempo, energia e paz. E pior, aos olhos de quem observa de fora, pode até parecer que você é igual ao outro. Afinal, de longe, todos parecem estar no mesmo nível quando estão gritando. O sábio se cala onde não há razão. A filosofia estoica nos ensina a distinguir o que está sob nosso controle daquilo que não está.
E uma das coisas que não podemos controlar é a ignorância alheia. Tentar convencer quem se recusa a enxergar a verdade é como gritar contra o vento. Ele apenas devolve o som sem sentido. O estoico observa, entende e, se necessário, se afasta. Ele não discute para provar nada. Ele prefere a serenidade da razão ao barulho da disputa, porque ele sabe, não há vitória em vencer uma discussão com quem não quer aprender. Há apenas desgaste. A vaidade que se esconde na correção, muitas vezes a vontade de discutir, nasce de uma necessidade egóica. Queremos parecer certos, mais inteligentes, superiores. E isso, aos olhos estoicos, é vaidade. O verdadeiro sábio não precisa provar nada a ninguém. Ele vive de forma tão coerente que sua conduta é sua maior argumentação. Silenciar diante da ignorância não é covardia, é estratégia. É saber que nem todo combate merece resposta. É escolher suas batalhas com sabedoria. Calar é um ato de poder. O silêncio, quando vem do domínio de si mesmo, é um sinal de força. Quem se cala diante da provocação demonstra que não precisa da aprovação do outro para se sentir inteiro. Ele não se mede pela opinião de quem vive no ruído da própria ignorância. O estoico prefere usar seu tempo para crescer, observar, aprender e agir com virtude. Ele não se perde em guerras inúteis, porque conhece o valor da paz interior. Discutir com tolos é se rebaixar. Se calar é se preservar. Você não é obrigado a participar de toda discussão. Você pode simplesmente ouvir, compreender o limite do outro e escolher o silêncio. Isso não significa concordar, mas preservar sua energia para aquilo que realmente importa. O sábio se cala onde não há razão. E você vai continuar tentando ensinar quem não quer aprender ou vai escolher a paz de quem já entendeu que nem tudo precisa de resposta? 10. Procrastinar constantemente. O hábito suave que destrói em silêncio é fácil adiar. Amanhã você começa, segunda-feira você resolve, mês que vem vai ser diferente. Mas o problema da procrastinação é que ela não parece um inimigo até que seja tarde demais. Ela se esconde atrás da falsa ideia de que você ainda tem tempo. E é por isso que ela destrói tanto. Não com violência, mas com sutileza. Cada dia que você adia, não está apenas deixando algo para depois, está construindo pouco a pouco um futuro repleto de arrependimentos. É como se você estivesse empurrando sua vida para longe do que poderia ser. O tempo não espera, ele cobra. A filosofia estoica é clara. O tempo é um dos nossos bens mais preciosos, porque é o único que, uma vez perdido, jamais retorna. Sêneca escreveu: enquanto adiamos, a vida passa. Procrastinar é viver como se tivesse garantias, como se houvesse tempo infinito, como se a oportunidade de agir estivesse sempre ao alcance. Mas a verdade é que a vida é agora. A janela que está aberta hoje pode não estar amanhã. A procrastinação é a linguagem do medo disfarçado de conforto. Você não adia só porque é preguiçoso. Muitas vezes adia porque tem medo. Medo de falhar. Medo de não ser bom o suficiente. Medo do desconforto da ação. Mas o estoico não se deixa guiar pelo medo. Ele reconhece o desconforto e age mesmo assim. Porque sabe que esperar pela motivação é como esperar vento favorável sem ter velejado. Faça em silêncio. A ação é a fala do sábio. Não é preciso alarde. Não precisa anunciar. Só faça. Faça mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém aplauda. Mesmo que ainda exista dúvida. A constância silenciosa é o que diferencia o sábio do sonhador. Enquanto muitos falam o que vão fazer, o estoico já fez. E quando os outros perceberem, já será tarde para acompanhá-lo. Cada decisão adiada é um pacto assinado com a estagnação. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar. Começar agora. Um passo, um gesto, um ato. A ação, por menor que seja, é um grito contra a inércia. É um lembrete de que você está vivo e consciente. Não viva empurrando a vida para depois. O amanhã é uma promessa instável. E cada hoje que você desperdiça é um capítulo da sua história que ficou em branco.
O estoico não espera pela motivação perfeita. Ele constrói o hábito, porque sabe que o arrependimento do que não foi feito é muito mais amargo do que o esforço de fazer. Procrastinar é se sabotar com elegância. Agir é se libertar com coragem. Você vai continuar adiando o que sabe que precisa fazer? Ou vai finalmente dar o primeiro passo, mesmo que em silêncio? 11. Falar mal dos outros. A confissão que você não percebe que está fazendo. Criticar os outros pelas costas pode parecer algo inofensivo, até normal, em algumas rodas de conversa. Mas a verdade é que falar mal de alguém diz muito mais sobre quem fala do que sobre quem é falado. É uma exposição involuntária do próprio caráter, das próprias inseguranças e muitas vezes da própria insatisfação com a vida. Falar mal é confissão, é uma forma indireta de revelar o que está dentro de você. Quando você se dedica a apontar os erros, fraquezas ou escolhas de outra pessoa, está confessando, mesmo sem perceber, sua necessidade de se sentir superior, sua falta de paz ou sua dificuldade em olhar para si mesmo. Quanto mais alguém fala dos outros, menos consegue ouvir a si. Além disso, quem fala mal hoje, escuta desconfiança amanhã. A reputação de quem vive criticando é sempre frágil. As pessoas podem até rir junto por educação, mas no fundo sabem, se você fala mal de alguém para elas, provavelmente também fala delas para outros. E isso gera distância, não respeito. Falar mal contamina o ambiente, os relacionamentos e principalmente o próprio coração. A crítica constante deixa a mente pesada, focada no negativo, presa na vida alheia, enquanto a própria estagna. É uma distração disfarçada que impede o crescimento pessoal. Por outro lado, o silêncio diante dos defeitos alheios é sinal de maturidade. A capacidade de observar sem julgar, de discordar sem espalhar veneno, é virtude rara, porque quem tem paz não precisa diminuir ninguém para se sentir bem. Falar mal é confissão. Deixe que os outros falem o que quiserem. Você fale menos e cresça mais. 12. Depender do humor alheio, a prisão invisível da instabilidade emocional. Viver em função das emoções dos outros é como navegar sem leme. Um dia está tudo bem, no outro tudo desmorona, e nem sempre por sua causa. Se alguém está de mau humor, você se sente mal. Se alguém te trata com frieza, seu dia perde o brilho. Quando sua paz depende do estado emocional alheio, você entrega o controle da sua vida a quem nem sempre sabe conduzir a própria. A filosofia estoica nos lembra de algo fundamental. A paz do estoico não oscila com o clima dos outros. O estoico entende que o mundo exterior é imprevisível. As pessoas mudam, têm dias ruins, agem impulsivamente, muitas vezes injustamente, e tudo isso está fora do seu controle. O que está ao seu alcance é como você escolhe reagir. Ter equilíbrio emocional é não permitir que o humor do outro determine o seu. Quando você depende do humor alheio para estar bem, você vive em constante instabilidade. Sua alegria se torna vulnerável, sua autoestima vacila e sua energia se desgasta. É uma forma sutil de autossabotagem, entregar sua serenidade a fatores que mudam como o vento. A verdadeira liberdade emocional nasce quando você se torna o capitão da sua alma, quando você entende que pode estar em paz, mesmo que o outro esteja em caos, que pode ser gentil sem esperar retorno, que pode manter o equilíbrio mesmo quando tudo à sua volta tenta te tirar do eixo. Você não precisa entrar na tempestade de ninguém. Você pode ser o porto seguro, o chão firme, a calma no meio do ruído. Ser o capitão da sua alma é escolher não se afogar nas emoções alheias. É viver com consciência, autonomia e força interior. Porque maturidade emocional não é reagir, é saber preservar o que há de mais valioso, sua paz. 13. Repetir velhos erros. Quando o aprendizado é ignorado, errar faz parte da vida. É inevitável.
necessário e muitas vezes transformador. O erro é uma das maiores fontes de aprendizado que temos. Ele mostra nossos limites, revela nossas distrações e nos ensina lições que o acerto raramente ensina. Mas há uma diferença crucial entre errar e repetir os mesmos erros. A segunda opção não é mais descuido, é escolha. O erro ensina, mas só se for deixado para trás. Se você tropeça e decide seguir no mesmo caminho, sem mudar o passo, a queda não foi aprendizado, foi negligência. É como tocar uma ferida sempre no mesmo lugar esperando que ela cicatrize. Repetir velhos padrões, insistir em decisões que já deram errado ou manter atitudes que já causaram dor, é continuar preso a um ciclo que rouba energia, tempo e evolução. Aprender de verdade exige coragem. Coragem para olhar para dentro, para assumir responsabilidades, para mudar comportamentos e, principalmente, para não precisar anunciar isso ao mundo. Porque transformação de verdade é silenciosa. Ela acontece no íntimo, nos detalhes do dia a dia, nos pensamentos que mudam e nas atitudes que amadurecem. Aprenda, mude, silenciosamente. Não precisa justificar, explicar ou provar nada a ninguém. Basta ser diferente, não melhor do que os outros, mas melhor do que você foi ontem. Esse é o único progresso que importa. Errar uma vez é natural. Duas, talvez necessário, mas depois disso é preciso fazer diferente. Não por orgulho, não por medo, mas por respeito a si mesmo. A maturidade começa quando a repetição dos erros termina. E a verdadeira evolução se revela quando você decide com firmeza e sem barulho seguir por um novo caminho. 14. Consumir conteúdo tóxico, o veneno disfarçado de entretenimento. Vivemos na era da informação, mas também na era do excesso. Nunca foi tão fácil ter acesso a tudo e, paradoxalmente, nunca foi tão difícil se proteger do que não presta. Hoje você acorda e já é bombardeado. Brigas fúteis, opiniões rasas, vidas perfeitas que não existem, notícias distorcidas, gente gritando por atenção. E sem perceber, você consome tudo isso dia após dia. Acha que está apenas se entretenendo, mas está se alimentando. E aquilo que alimenta a sua mente molda a sua alma. Você é o que consome. Assim como o corpo adoece com alimentos tóxicos, a mente também se intoxica com conteúdo superficial, agressivo e vazio. O que você lê, vê, ouve e repete tem um impacto direto no seu humor, no seu pensamento e na sua percepção da realidade. O estoico entende isso com clareza. Ele vigia o que entra em sua mente com o mesmo cuidado com que vigia seus pensamentos. Porque sabe que tudo aquilo que você permite dentro de si, um dia vai transbordar, na forma como fala, age, reage e até ama. O ruído cansa, entorpece e afasta você de si mesmo. Você começa o dia vendo discussões sem sentido, vídeos sem valor, opiniões inflamadas, e termina o dia irritado, vazio, confuso. Isso não é coincidência, é reflexo. O filósofo estoico escolhe com sabedoria o que consome, não por elitismo, mas por proteção, porque ele sabe. O que você consome se torna o que você pensa. O que você pensa se torna o que você sente. E o que você sente se torna o que você vive. Alimente a mente com sabedoria, não com ruído. Em vez de consumir o que é fácil, busque o que é profundo. Em vez de se perder em discussões, mergulhe em reflexões. Em vez de seguir quem grita, escute quem ensina. Isso não significa se isolar do mundo, mas escolher com critério o que merece seu tempo e sua atenção. O conteúdo que você consome é uma dieta invisível. Você pode não ver seus efeitos no primeiro dia, mas com o tempo, ele te constrói ou te destrói por dentro. Faça da sua mente um templo, não um depósito. Você tem o poder de decidir o que entra. Você pode silenciar vozes vazias. Você pode parar de alimentar a ansiedade com comparações inúteis. Você pode desligar o ruído e se reconectar com o que é real, útil, elevado. Epicteto dizia: o que importa não é o que acontece, mas como você reage ao que acontece. E hoje,
Reagir com sabedoria começa por escolher o que você consome. Você é o que consome. Alimente sua mente com o que eleva. Rejeite o que intoxica. E permita-se viver com mais clareza, foco e paz. O estoico não se deixa levar por qualquer voz. Ele filtra, ele seleciona, ele honra o próprio silêncio. E você vai continuar se alimentando de ruído ou vai começar a nutrir sua alma com sabedoria? 15. Esperar por um momento perfeito. O atraso silencioso de quem teme viver. Quantas vezes você já disse: quando eu tiver mais tempo, quando eu me sentir pronto, quando tudo estiver perfeito? E assim os dias passam, os meses correm, os anos somem, e você continua esperando o tal momento ideal que nunca chega. Porque, na verdade, ele não existe. O momento perfeito é uma ilusão criada pela mente para adiar o que assusta, começar, arriscar, mudar, crescer. O agora é o que você tem. O estoicismo ensina que a única coisa verdadeiramente sua é o presente. O passado já se foi. O futuro é uma incerteza. O agora é real, e é nele que tudo acontece. Epicteto dizia: como pode alguém se tornar sábio se estiver sempre esperando o momento certo para começar? A espera pode parecer prudência, mas na maioria das vezes é medo travestido de cautela. Esperar demais é como ficar parado à beira do rio, esperando que a água pare de correr para atravessar. Você nunca vai atravessar. Esperar é uma armadilha disfarçada de prudência. A procrastinação que mais engana não é aquela óbvia, mas aquela que parece inteligente. Não é o momento ainda. Preciso me preparar mais. Talvez amanhã. É claro que planejar é importante, mas a vida real não acontece nos planos, acontece na ação. O estoico compreende isso. Ele não age por impulso, mas também não paralisa diante da incerteza. Ele sabe que o mundo não vai parar de girar para que ele se sinta confortável. A perfeição é um ideal que atrasa quem busca a verdade. Você não precisa estar 100% pronto. Você precisa estar 100% comprometido. É no movimento que você aprende. É na prática que você cresce. É na imperfeição que você evolui. Esperar o momento perfeito é como esperar aprender a nadar sem entrar na água. A coragem vive no presente. Tudo o que importa começa com um passo, com um sim dado agora, com uma ação silenciosa que ignora o medo e honra a própria verdade. O estoico age com consciência, mas não adia o essencial, porque ele sabe que o tempo é implacável com quem espera demais. O agora é o seu maior aliado, ou seu maior desperdício. Você pode passar a vida esperando uma chance ideal, ou pode aceitar que a vida é feita de momentos imperfeitos, cheios de potencial. Você escolhe. Esperar é confortável. Agir é transformador. Então pergunte-se com honestidade: você está esperando pelo momento certo? Ou está com medo de começar? De 16, medo de ficar sozinho. O vazio que só se preenche por dentro. Vivemos numa era barulhenta. Tudo é conexão, notificação, distração. E mesmo cercados de pessoas e estímulos, muitos ainda carregam um medo silencioso e profundo. O medo de ficar sozinho. Esse medo não é só de ausência de companhia. É o receio de estar a sós com os próprios pensamentos. De olhar para dentro e não saber o que vai encontrar. De perceber que, apesar da multidão, talvez falte algo essencial. Um encontro verdadeiro com você mesmo. O sábio é amigo do silêncio. A filosofia estoica não teme a solidão, ela a valoriza. Porque é no silêncio que a mente se organiza, é na pausa que a alma respira, é na quietude que se ouve aquilo que o barulho do mundo abafa. Marco Aurélio, imperador e filósofo, passava horas em reflexão consigo mesmo e dizia: o que te resta se não recuar dentro de si mesmo? Não por isolamento, mas por sabedoria. O sábio não precisa fugir da solidão, porque aprendeu a ser boa companhia para si mesmo. A solidão não é um castigo, é um convite. Enquanto muitos a veem como um vazio a ser evitado, o estoico a vê como um espaço sagrado de reconexão. Na solidão você pode ouvir sua voz mais íntima, pode observar suas emoções sem interferência externa, pode descobrir o que realmente sente,
pensa e deseja, sem o peso das expectativas alheias. A solidão não te afasta da vida. Ela te aproxima de quem você é. O medo da solidão nasce da dependência emocional. Muitos temem ficar sozinhos porque baseiam sua existência no outro. Precisam ser validados, precisam ser amados, precisam ser vistos. Mas o estoico entende que o amor próprio vem antes da aprovação alheia. Ele cultiva a independência interior, porque sabe que quem não se basta na própria presença nunca estará verdadeiramente em paz, nem mesmo acompanhado. A solidão é um espelho, não uma sentença. Quando você aprende a ficar só, não se torna frio, se torna inteiro. Não é sobre isolar-se do mundo, mas não depender dele para existir. É sobre saber que sua paz não está do lado de fora, mas dentro. A verdadeira força emocional não está em estar rodeado o tempo todo, mas em estar só e mesmo assim em paz. Quem teme a solidão foge de si mesmo. Quem abraça a solidão se encontra. O sábio escolhe o silêncio quando precisa se realinhar. Ele não teme o vazio, porque sabe que é nele que se ouve o que realmente importa. E você vai continuar buscando companhia para fugir de si mesmo? Ou vai aceitar o convite da solidão para finalmente se conhecer? 17. Precisar estar certo o tempo todo. A prisão invisível do ego. Você já percebeu como algumas pessoas lutam mais para vencer uma discussão do que para viver em paz? Como se provar certo fosse uma missão de vida. Como se admitir erro fosse uma fraqueza. A verdade é que, para muitos, o ego não suporta a ideia de estar errado. Mas o que isso revela? Insegurança disfarçada de convicção. Medo disfarçado de firmeza. Ego disfarçado de verdade. A paz vem quando você desiste da guerra de egos. O estoico compreende uma coisa simples e poderosa. Vencer uma discussão nem sempre é vencer na vida. Às vezes, calar é sabedoria. Ceder é força. Desistir de provar um ponto é preservar sua paz. Sêneca escreveu: é melhor triunfar sobre a raiva do que sobre o adversário. Ou seja, não é sobre quem tem razão, é sobre quem tem equilíbrio. Nem toda verdade precisa ser dita, nem toda vitória precisa ser mostrada. Verdade é importante, mas a forma como você a entrega pode construir ou destruir. Gritar "eu avisei" não te torna sábio, apenas arrogante. Querer esfregar a vitória na cara dos outros não é força, é carência. O sábio não precisa provar nada. Ele age, observa e segue. Sem ruído, sem teatro, sem necessidade de aplauso. A necessidade constante de estar certo revela onde o ego domina. Quem está em paz consigo mesmo não entra em briga por tudo. Não precisa vencer toda a conversa. Não precisa corrigir o outro o tempo todo. O estoico sabe que discutir com quem não quer ouvir é desperdício de energia. E que muitas vezes a verdadeira vitória é não reagir. É escolher o silêncio. É poupar sua mente da agitação alheia. Escolha a paz, não a performance. Vivemos num mundo onde todos querem ter a última palavra, mas o sábio não se importa com isso. Ele escolhe ter a consciência tranquila, mesmo que o outro pense que venceu. Porque ele sabe. O ego grita, a sabedoria sussurra. Estar certo o tempo todo é cansativo. Estar em paz é libertador. Então, da próxima vez que sentir aquela vontade de provar um ponto, de vencer uma discussão, de mostrar quem está certo, respire, observe e pergunte a si mesmo: isso vale a minha paz ou é só o meu ego querendo atenção? A verdadeira paz é discreta. O estoico não grita, ele age. Ele não debate por vaidade. Ele cala por sabedoria. Elimine esses hábitos, um por um, em silêncio. E observe sua alma se acalmando como um lago sereno. Se esse vídeo falou com você, curta, compartilhe e se inscreva. Aqui você encontra sabedoria prática para viver melhor. E se você quer continuar nessa jornada, veja este outro vídeo que está aparecendo aqui na tela.